and heavy tidings, for which I call upon the House and the nation. Dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollen sagen, Ao considerar-se a história da Segunda Guerra Mundial, 1943 é de vital importância. Muitas estratégias implementadas pelos aliados estavam começando a virar realidade, enquanto o domínio de Adolf Hitler e os poderes do eixo, tanto no teatro de operações europeu quanto do Pacífico, estavam lenta, mas certamente sendo afrouxados. Alemães e os italianos enfrentaram uma derrota humilhante nos litorais norte da África, enquanto os exércitos aliados, sob o comando do general norte-americano Eisenhower, os forçou a abandonar todo o continente. A batalha pelo norte da África já havia ajudado a afastar alguns recursos militares de Hitler da frente oriental, onde suas forças haviam derrotado o Exército Vermelho da Rússia, enquanto o tempo todo os aliados mantinham a pressão sobre a própria Alemanha com um pesado bombardeio das cidades mais industriais da nação. No mar, os britânicos no Atlântico e os norte-americanos no Pacífico começavam a ter vantagem sobre os submarinos inimigos, porque os aviões e os submarinos aliados que saíam da linha de produção eram equipados com a mais recente tecnologia e foi feito um uso maior de aviões de patrulha e porta-aviões leves. A liberação da Europa jamais iria à frente até a Batalha do Atlântico ter sido ganha e, para alguns, uma vitória aliada não poderia vir em melhor hora. O terrível genocídio nazista dos judeus europeus continuava com eficiência assassina. Enquanto detalhes das atrocidades chegavam a Londres e Washington, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente dos Estados Unidos Roosevelt julgaram que a única resposta poderia ser uma determinação contínua e forte para derrotar a Alemanha nazista e a sua ideologia brutal. Já focados no próximo passo, a resolução deles foi mais fortalecida ainda quando um avanço aliado na Itália, usando a ilha da Sicília como ponto de partida, teve um propósito mais comovente do que nunca. Para montar a cena, no fim de 1942, forças britânicas e norte-americanas haviam feito desembarques bem-sucedidos no norte da África. Os aliados também tinham ganho para o seu lado muitos comandantes franceses, que antes eram leais ao governo da França de Vichy, que colaborava com os nazistas. Mas na primavera de 1943, a Alemanha e a Itália continuavam a enviar reforços da Europa através do Mediterrâneo, e os relativamente inexperientes soldados aliados, seguindo da Argélia para a Tunísia, encontraram dura resistência. Eles estavam tendo que aprender rápido, nas mais difíceis das condições, mas estavam fazendo progresso. Ao sul, o 8º Exército, liderado pelo general britânico Bernard Montgomery, havia mandado os alemães de volta da Líbia para a Tunísia, enquanto a raposa do deserto de Hitler, Erwin Rommel,
que estava sofrendo do estresse de meses de combate, havia sido chamado pelo Führer e substituído. No Pacífico Sul, os norte-americanos e australianos haviam começado o que esperavam que fosse uma série de vitórias contra os japoneses na cadeia de Ilhas Salomão, norte da Austrália. Com alguma dificuldade e ao custo de muitas vidas, eles haviam tomado a primeira ilha, Guadalcanal. E com esta conquista, compreensivelmente, eles não queriam dar alívio aos japoneses. O Japão, o mais forte aliado de Hitler, estava no controle de uma larga circunferência, incluindo parte da China, muito do sudeste da Ásia, Nova Guiné, Papua e no Pacífico Norte, as minúsculas Ilhas Aleutas. Era essencial manter os japoneses na defensiva para evitar que eles fortificassem as ilhas do Pacífico que mantinham, montando suas bases aéreas e tornando a posição do eixo muito mais segura. Mas na África havia assuntos igualmente importantes sendo discutidos. Reunidos na cidade marroquina de Casablanca em janeiro de 1943, Churchill e Roosevelt, com o conselho de seus comandantes, concordaram em invadir a Sicília assim que possível, deixando a invasão da França através do canal para o ano seguinte. Isso apesar dos receios de alguns generais norte-americanos, que não queriam que a guerra no Mediterrâneo usasse muito tempo ou recursos militares. A esperança era de que a Itália pudesse ser retirada da guerra e os aliados poderiam ter mais tempo para reunir sua força militar antes de qualquer invasão do norte da França. Os britânicos sabiam que estavam enfrentando uma poderosa máquina industrial militar que ainda estava intacta em suas terras centrais. Hitler e os poderes do eixo teriam que ser enfraquecidos por uma segunda frente na Itália primeiro, antes que uma invasão direta da França pudesse ser realisticamente considerada. Então, em 1º de abril de 1943, os eventos no norte da África e os planos para a invasão da Sicília tornaram-se de suprema importância para os dois lados no conflito. O comandante militar da Alemanha no Mediterrâneo e no norte da África, general Albert Kesselring, pôde parabenizar suas forças por terem retardado o avanço dos aliados pela Tunísia, vindos do oeste. Mas o tempo realmente não estava ao lado de alemães e italianos. As forças do eixo estavam lenta, mas prontamente sendo empurradas de volta para o sul da Tunísia, em direção à capital Tunis. Seu uso dos tanques Panzer havia sido impressionante, com o modelo tendo sido atualizado após enfrentar os pesados tanques soviéticos na frente oriental. Porém, os britânicos e norte-americanos reforçaram rapidamente a sua posição com o maior número de tanques e aeronaves no norte da África e com os campos de aviação que agora controlavam, foram capazes de dar às suas forças, em terra, um apoio aéreo muito melhor. Na primeira semana de abril, os aliados bombardearam não apenas a Itália continental, mas também atingiram aviões de transporte no ar e navios que traziam suprimentos no mar. Subindo cautelosamente o litoral, os sapadores do exército trabalharam detectando minas e preenchendo buracos na estrada. Os soldados ficaram felizes em passar por terra agrícola fértil e bosques de oliveiras, após meses atravessando as trilhas rochosas do deserto líbio. Porém, mais importante, as estradas da Tunísia davam a eles uma superfície de rolamento muito mais suave. Atuando contra Kesselring, o general norte-americano Dwight Eisenhower estava no comando geral das forças aliadas no Mediterrâneo, com o marechal de campo britânico Harold Alexander como seu segundo em comando. Alexander reorganizou estrategicamente a frente aliada, botando as forças norte-americanas que estavam vindo do oposto oeste da cidade de Bizerte, na estrada da costa norte para Tunis. E também o primeiro exército britânico, que havia chegado no norte da África com os norte-americanos alguns meses antes,
recebeu ordens para seguir para a capital da Tunísia. Um dos maiores confrontos para os extenuados homens de Montgomery foi a Batalha de Wadi Akarit, cerca de 27 quilômetros ao norte de Gabes. A luta foi duramente travada, mas a infantaria britânica, apoiada por muita artilharia, conseguiu fomentar um ataque total através da planície. Na noite de 7 de abril, os norte-americanos, junto com as forças do 1º Exército Britânico, finalmente encontraram-se com os soldados do 8º Exército, muitos dos quais jamais haviam conhecido um norte-americano. Chegadas aliadas mais recentes, encontraram os soldados experientes do 8º Exército desleixados e nada disciplinados, mas unidos em um espírito de luta impressionante. Porém, todas as unidades de batalha, agora reunidas no esforço final para completar as operações aliadas no norte da África, haviam perdido milhares de homens, ou mortos ou feridos, nas areias do deserto. O progresso continuou quando os aliados tomaram a cidade tunisiana de Sfax, que foi rapidamente seguida por Sousse, ao longo da costa. Com o pior da luta pelo norte da África para trás, o 8º Exército, tendo chegado tão longe após lutar tão duramente, encontrava-se realizando um papel secundário, forçando o maior número de soldados possível a ficar longe de Tunis e Bizerte. A sorte estava lançada para alemães e italianos no norte da África. E, para os italianos, as fendas dessa aliança desigual estavam começando a aparecer, porque a ameaça de uma invasão aliada da sua terra natal ganhava impulso. E enquanto cada vez mais soldados italianos eram feitos prisioneiros, ficou claro que o apoio para a aliança do eixo estava faltando entre os italianos comuns. E mais, o povo da Itália estava infeliz com o tratamento que recebia nas fábricas alemãs, e até seu líder, Benito Mussolini, questionava as intenções de Hitler, enquanto os suprimentos de carvão e petróleo que a Alemanha havia prometido nem sempre materializavam-se. Quando Hitler e Mussolini encontraram-se perto de Salzburgo, na Áustria, ambos pareciam estar visivelmente tensos. Os que estavam com Hitler ficaram chocados em ver como Mussolini parecia doente e desanimado ao insistir em conversas de paz com os aliados. Mas o Führer alemão não faria nada disso. Finalmente, Hitler conseguiu intimidar e bajular o infeliz Mussolini para que continuasse a lutar para manter Tunis, convencendo o seu agora relutante aliado de que isto era essencial se o fascismo quisesse sobreviver na Itália. Mas a própria situação de Hitler estava longe de estar segura, e ele também enfrentava críticas de seu próprio povo, que agora experimentava grandes dificuldades e sentia que o Terceiro Reich não era tão invencível quanto havia sido prometido. A propaganda tornou-se mais importante do que nunca, e para Hitler os eventos na Rússia logo deram a ele uma oportunidade para justificar sua posição. Em um lugar chamado Katyn, no interior soviético perto de Smolensk, um camponês russo deu uma declaração espantosa aos alemães ocupantes, dizendo que os corpos de milhares de oficiais poloneses estavam enterrados ali perto, na floresta. Para Joseph Goebbels, o leal ministro da propaganda de Hitler, esta era a melhor notícia pela qual vinha trabalhando há algum tempo. Após alguma exploração da história do camponês russo, os nazistas descobriram túmulos em massa de mais de 4.200 oficiais poloneses assassinados pelos soviéticos em 1939, quando Stalin havia se unido a Adolf Hitler e não aos aliados. A posição russa era delicada porque desde a sua saída da causa aliada, após a invasão nazista da União Soviética, a Operação Barbarossa de Hitler, os britânicos e norte-americanos ainda viam Stalin com grande suspeita. Goebbels foi rápido em condenar a brutalidade russa contra os oficiais poloneses, mas omitiu convenientemente a menção do tratamento bárbaro dos poloneses, particularmente os judeus, pelos alemães.
A coisa ficou mais difícil ainda porque o destituído governo polonês voara para o exílio em Londres em 1939 e queria a atrocidade de Katyn exposta. Foi preciso uma grande manobra diplomática para manter intacta o que havia sido uma aliança incômoda no melhor dos tempos. Mas os oficiais britânicos e norte-americanos conseguiram evitar o que teria sido uma divisão desastrosa na posição dos aliados. Porém, os refletores estavam destinados a permanecer na Polônia quando abril deu lugar a maio de 1943, com os eventos na capital, Varsóvia, sob ocupação alemã, ganhando as manchetes. A Europa Oriental, em 1943, guardava muitos segredos e muitos horrores. Quando abril começou, uma nova câmara de gás foi instalada no campo de extermínio em Auschwitz, um dos 6 campos de extermínio operando em território polonês. Levas de prisioneiros, principalmente judeus de vários países europeus e também poloneses não judeus e ciganos, eram trazidas em caminhões de gado. Ao chegar, a maioria dos homens, mulheres e crianças era mandada diretamente para o gás e apenas a uma minoria era permitido viver um pouco mais como escravo. Na capital da Polônia, Varsóvia, todos os judeus haviam sido confinados ao tradicional quarteirão judeu, sob guarda e isolado do resto da cidade por muros altos. Cerca de 400 mil judeus e alguns ciganos viviam ali com rações mínimas, porque os alemães usavam a morte lenta por inanição em uma comunidade que também era vulnerável ao tifo e à tuberculose. Então, o ritmo de deportações para o campo de extermínio de Treblinka foi acelerado. Em abril de 1943, apenas 60 mil pessoas continuavam no gueto de Varsóvia, principalmente adultos jovens. Essas pessoas sabiam que, por hora, não tinham nada a perder e alguns formaram grupos secretos de resistência usando armas contrabandeadas dos poloneses da resistência fora do gueto. Após um levante de pequena escala da resistência judaica em janeiro, Heinrich Himmler, chefe dos paramilitares da SS nazista, decidiu que era chegada a hora de botar o gueto no chão. Ele mandou uma força SS em 19 de abril, com tanques, lança-chamas e esquadrões com dinamite, e embora os grupos armados resistissem desesperadamente com as armas que tinham, os alemães logo começaram a retirá-los e a forçá-los a entrar nos esgotos e bunkers subterrâneos. 13 mil judeus poloneses foram mortos na revolta, mas o levante do gueto de Varsóvia havia sido um ato corajoso e desesperado de desafio e deu a Hitler e seus generais uma prova do que estava por vir. A resistência contra o eixo fortalecia-se a cada dia e enquanto as batalhas intensificavam-se mundo afora, era época de intenso planejamento e estrategismo para os aliados. Manter as rotas marítimas abertas para levar os soldados para suas posições no mundo todo era de vital importância. E enquanto a Marinha Britânica assumia um papel de liderança no Atlântico Norte, no Teatro de Operações do Pacífico Sul, os pilotos e fuzileiros norte-americanos lideravam o contra-ataque aliado contra o ímpeto do Japão pela dominação. Na Nova Guiné e nas Ilhas Salomão, no norte da Austrália, o Japão estava agora travando uma guerra defensiva sob a direção do almirante Isoroku Yamamoto. Yamamoto havia anormalmente estudado nos Estados Unidos. Havia até se oposto inicialmente ao militarismo que levou o Japão à guerra, mas agora ele era um homem marcado para os norte-americanos. Foi ele que planejara o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941. E enquanto o povo japonês ainda o via como um herói nacional, os norte-americanos estavam ávidos para eliminar o homem responsável por milhares de mortes norte-americanas.
Em abril de 1943, os norte-americanos decodificaram uma mensagem de rádio interceptada que revelava que o almirante Yamamoto faria um voo para as Ilhas Salomão em uma viagem de inspeção de suas tropas. O bombardeiro que o levava estava em terra em uma ilha perto de Bougainville, nas Ilhas Salomão do Norte. Agarrando a oportunidade, em 18 de abril, 4 aviões caça norte-americanos decolaram de Guadalcanal, seguindo ordens do presidente Roosevelt, e seguiram o caminho de voo de Yamamoto. O bombardeiro levando o almirante foi atacado e caiu na selva de Bougainville. O corpo de Yamamoto foi mais tarde descoberto por um comitê japonês de busca, mas Tóquio só anunciou sua morte semanas depois por temer que isso afetasse o moral. Os norte-americanos, por sua vez, não puderam gabar-se de seu triunfo imediatamente, porque fazendo isso, eles revelariam que haviam decifrado o código secreto de comunicações usado pela Marinha japonesa. Mas enquanto a notícia da morte de Yamamoto permanecia sem ser anunciada, um pronunciamento nacional aumentou a animosidade norte-americana em relação aos japoneses. Em 21 de abril, Roosevelt revelou que 3 membros de uma tripulação aérea haviam sido executados no Japão. Os 3 homens, 2 pilotos e um artilheiro, estavam entre os 80 tripulantes que sobreviveram a um ataque liderado pelo tenente-coronel Jimmy Doolittle, um ano antes. Doolittle era um aviador que já havia tido uma certa celebridade antes da guerra. Os norte-americanos esperavam abalar o moral dos japoneses com um bombardeio de alvos militares e industriais em cidades do Japão. Esse havia sido o primeiro ataque aliado ao território japonês, um ato ousado que Tóquio estava ávido para vingar. A notícia das bárbaras execuções foi recebida com horror pelos norte-americanos, e Roosevelt anunciou que os responsáveis não ficariam impunes. Um recado que também pretendia servir como aviso aos japoneses sobre o seu tratamento de cerca de 17 mil outros norte-americanos feitos prisioneiros de guerra. Em maio de 1943, o foco do confronto entre os Estados Unidos e os japoneses mudou por um tempo para a extremidade mais ao norte do Oceano Pacífico. Lá, uma cadeia de minúsculas ilhas vulcânicas, as Ilhas Aleutas, estendia-se do estado norte-americano do Alasca até a Sibéria e ao Japão. Em 1942, forças japonesas seguiram para as 2 ilhas Aleutas mais próximas ao Japão, Attu e Kiska. Graças à decifração do código, os norte-americanos ignoraram esta invasão porque sabiam que ela era meramente uma tática de distração e que, na verdade, os japoneses pretendiam atacar a estrategicamente importante ilha de Midway, no Atlântico Central. Porém, enquanto Tóquio falava muito da invasão das Aleutas em sua propaganda, os norte-americanos logo procuravam um meio para expulsá-los. E com este fim começaram a construir um campo de aviação na ilha Adak, perto do Alasca. Próximo ao fim de abril, as forças de invasão dos Estados Unidos zarparam de São Francisco para a ilha Attu, uma paisagem desértica, sempre com tantos ventos que uma árvore mal conseguia crescer. Após 2 dias, os vasos de guerra dos Estados Unidos estavam em posição e começaram a bombardear as defesas japonesas. E no início de maio, quando um nevoeiro intenso tomou conta da ilha, a infantaria foi enviada em uma barcaça de desembarque, com a esperança de pegar a guarnição japonesa de surpresa. Em luta feroz que iria durar maio inteiro, os soldados norte-americanos conseguiram chegar primeiro ao vale que levava ao porto Chichagof. Mas os japoneses não iriam se render.
Os últimos deles irromperam de suas posições finais, atacando em direção às linhas norte-americanas em uma onda suicida. Mas seu último esforço seria inútil. E quando o conflito chegou ao final, havia mais de 2.000 japoneses mortos. Os próprios norte-americanos perderam mais de 500 de seus homens e mais de 2.000 foram evacuados, sofrendo muito de congelamento ou doenças. Ato, de volta às mãos norte-americanas, agora estava entre o Japão e a ilha de Kiska, onde as tropas japonesas ainda perambulavam. Mas a guarnição de 5.000 homens finalmente já havia evacuado, deixando o clima inóspito das Aleutas para os norte-americanos. No norte da África, enquanto isso, as forças alemãs e italianas, dentro e em volta de Tunis, pareciam em perigo de não terem uma rota para a retirada. Apesar do apelo anterior de Rommel a Hitler e Mussolini de retirar seus homens do norte da África e prepará-los para uma invasão aliada da Europa, os alemães continuavam a levar soldados e suprimentos para Tunis, quase até o último minuto. Em maio, quando Bizerte caiu em mãos norte-americanas, mais ao sul, o general Alexander iniciou uma nova ofensiva com uma intensa barragem de artilharia de Tunis. Logo, os primeiros veículos blindados britânicos puderam entrar na capital e, em pouco tempo, milhares de pessoas alinhavam-se nas ruas para celebrar, jogando flores primaveris para os soldados. Além da capital, o inimigo, embora cercado, continuava a lutar, rejeitando convites para render-se e poupar um banho de sangue inútil. Kesselring já havia abandonado o continente africano quando, finalmente, ao fim da segunda semana de maio, os alemães aceitaram o seu destino e renderam-se formalmente. Os italianos logo acompanharam e, quando os soldados do eixo inundavam os cercados para prisioneiros de guerra, os capturados chegaram a cerca de 125.000 alemães e 115.000 italianos. Foi o maior transporte de prisioneiros na guerra até essa data e, com certeza, apresentou um desafio logístico no que referia-se a alimentá-los e a controlá-los. Porém, Eisenhower não perturbou-se com esta complicação menor e estava exultante quando anunciou ao mundo que o eixo estava agora em retirada. Adolf Hitler uma vez teve um grande exército chamado de Núcleo Africano. Ele era comandado pelo general Erwin Rommel, que veio a ficar conhecido como a Raposa do Deserto. Hoje, a raposa foi totalmente destruída. Cada membro desse exército, assim como cada membro do exército de Bannerman, que Hitler mandou para a África para apoiar Ronald, também está morto ou foi capturado. 3 horas após a rendição, Winston Churchill, em reuniões com Roosevelt em Washington, recebeu uma mensagem do general Alexander informando a ele: a campanha da Tunísia acabou. Toda a resistência inimiga terminou. Nós somos os senhores do litoral norte-africano. Após 3 anos de lutas para cima e para baixo das planícies do deserto e sobre montanhas, os aliados finalmente alcançaram a sua recompensa e podiam celebrar o fim do Império do Eixo na África. Em Washington, o presidente Roosevelt e Winston Churchill estavam prontos para as discussões com os estrategistas militares britânicos e norte-americanos durante a conferência que teve o nome de código de Tridente. Em 19 de maio, Churchill fez um pronunciamento em uma sessão conjunta das duas casas do Congresso, como havia feito em dezembro de 1941, após o bombardeio japonês de Pearl Harbor.
ele foi saudado com uma aclamação prolongada mesmo antes de iniciar o seu discurso. Mas com o eixo ainda atuando, Churchill estava ávido para ir direto ao ponto. Todos os planos de guerra, disse ele, devem ser dominados pelo objetivo supremo de capturar o inimigo. A derrota da Alemanha deve vir primeiro e trará inevitavelmente com ela a derrota do Japão. Mas havia desacordos entre os comandantes aliados sobre o melhor curso de ação a tomar. Churchill insistia em uma invasão da Itália continental, que ele acreditava que serviria para afastar as tropas alemãs da frente russa, onde as forças de Stalin ainda lutavam pela sobrevivência. Os norte-americanos, por outro lado, queriam uma invasão em escala total da França, iniciada o mais cedo possível, e acreditavam que não deveriam ser realizadas operações que pudessem atrasar esse esforço. Após longa deliberação, um acordo finalmente foi feito entre os aliados para invadir a França no início de 1944, tentando-se marcar uma data para maio. Churchill também teve êxito, e uma campanha italiana de prioridade mais baixa foi planejada, com o efeito imediato de tirar a Itália da guerra. Enquanto isso, o foco estava no Atlântico, onde ferozes batalhas de comboios estavam sendo travadas. Antes que pudesse acontecer uma invasão da França, os aliados sabiam que a Batalha do Atlântico tinha que ser ganha, e com pesadas baixas no início da primavera, afetando seriamente os suprimentos que chegavam às Ilhas Britânicas. Havia o temor de que os nazistas estivessem ganhando a guerra no mar. Felizmente, em maio, parecia que a maré havia virado e, lenta, mas certamente, os aliados estavam tendo vantagem. No fim do mês, 1/4 da força operacional total de submarinos da Marinha Alemã tinha sido afundado. O filho do almirante Dönitz, comandante em chefe da Marinha, havia se afogado com o resto de sua tripulação em 19 de maio. E dias depois, o comandante nazista percebeu que chegara a hora de retirar-se para o Atlântico Sul. Com apenas alguns submarinos que sobraram rondando o Atlântico Norte como uma ameaça simbólica, parecia que a batalha de 2 anos do eixo para romper as linhas de suprimento da Grã-Bretanha havia sido perdida. Enquanto isso, as fábricas continuavam a acelerar a produção de munições e o esforço de guerra estava começando a valer não apenas no mar, mas também no céu sobre a Alemanha. Na primavera de 1943, ondas de bombardeiros britânicos desfecharam ataques às grandes cidades alemãs sob o comando do marechal-chefe do ar Sir Arthur Harris. Assombrados pela lembrança de anos de guerra nas trincheiras na Primeira Guerra Mundial, os britânicos viam o bombardeio aéreo como um modo de superar as frentes em solo e encurtar a guerra. Mas o pesado bombardeio não visava apenas destruir as indústrias-chave. Ele era visto como uma arma valiosa para minar o moral civil na pátria. Durante a guerra, centenas de milhares de alemães ficaram sem teto pelos ataques. E enquanto as condições deterioravam-se nas cidades, o apoio a Adolf Hitler começou inevitavelmente a murchar. Em maio de 1943, a RAF estava finalizando os detalhes de um ataque particularmente ousado ao país, que iria concentrar-se no Vale Ruhr, na Alemanha. O objetivo era romper 3 barragens na área, que era a base de grande parte da indústria pesada alemã, incluindo usinas de aço, usinas químicas e minas de carvão. Trabalhando no mais estrito segredo, um projetista britânico de aeronaves chamado Barnes Wallis desenvolvera uma bomba em forma de tambor que esperava-se iria ricochetear ao longo da superfície da água em direção a uma represa, evitando as redes de torpedos que a protegiam. A bomba então rolaria pela superfície da água antes de explodir. Em 16 de maio, o ataque destruiu com sucesso a primeira e a segunda represas, embora a terceira continuasse intacta.
Milhares de litros d'água vazaram pelas brechas nas duas represas, inundando minas e cortando as ligações por ferrovia, estradas e canais, assim como cortando o suprimento de água. Tristemente, apenas 9 dos 19 aviões da RAF voltaram da missão e 53 dos tripulantes envolvidos foram mortos em ação. Mas, apesar das perdas, o evento foi um impulso importante no moral britânico, enquanto as cidades britânicas continuavam a sofrer com ataques da Luftwaffe. Enquanto isso, para as populações da Europa ocupada, a visão de bombardeiros aliados seguindo para a Alemanha deu a elas a esperança de que a chamada nova ordem dos nazistas não iria durar para sempre. Enquanto continuava o planejamento da invasão da França através do canal, a esperança dos que viviam sob a ocupação nazista não era infundada. Começava a parecer cada vez mais provável que uma invasão da França através do canal seria possível em 1944, e com a ambiciosa tarefa que agora estava à frente, Roosevelt estava ávido para melhorar os contatos com as bases da resistência francesa. O povo francês ficara profundamente dividido com a chegada da Segunda Guerra Mundial. Não só havia divisões entre os que apoiavam o general Charles de Gaulle, baseado em Londres, e os que apoiavam o governo colaboracionista do Marechal Pétain, baseado na cidade francesa de Vichy. Havia também muitos ativos na resistência, incluindo os comunistas franceses, que não apoiavam Pétain nem de Gaulle. Na Conferência de Casablanca, em janeiro, houve uma reunião muito intensa e estranha entre de Gaulle e seu rival, o general Henri Giraud, que continuava a manter o regime de Vichy no norte da África. Porém, em uma liderança conjunta das forças livres francesas, eles convocaram todos os homens e mulheres leais franceses a apoiarem a sua causa. Finalmente, o Conselho Nacional de Resistência foi montado como um guarda-chuva para os diversos grupos de resistência que realizavam atos de sabotagem contra os nazistas, e o povo na França ocupada começou a fazer todo o possível para ajudar os aliados. Enquanto isso, o Serviço Secreto norte-americano começou a estabelecer as suas próprias ligações diretas com a resistência francesa, através de contatos feitos na Suíça, esperando que, ao canalizar dinheiro para a ação de resistência, eles iriam ter acesso a valiosas informações militares e estratégicas sobre os alemães na França. Mas a luta pela liberdade não veio sem seus riscos, e logo após a primeira reunião do novo Conselho Nacional de Resistência, muitos líderes da resistência foram presos. Durante o curso da guerra, muitos homens e mulheres que lutaram contra as forças ocupadas na França seriam encarcerados, torturados ou mortos pela temida Gestapo. Mas, desimpedida pelos perigos, a luta pela liberdade continuou. Na Europa, o genocídio sistemático continuava rapidamente. No verão de 1943, mais de metade da população judaica da Europa já tinha sido morta. Silenciosamente orgulhosos de seu programa de extermínio, os nazistas não trombetearam os detalhes em sua propaganda e referiam-se às mortes com eufemismos como ação especial e medidas especiais. Em Auschwitz, na Polônia, em média 33 mil pessoas por mês estavam morrendo asfixiadas por gás no campo de concentração. E após a eliminação do gueto de Varsóvia em maio, em 11 de junho, o chefe da SS Heinrich Himmler deu ordem para que os guetos remanescentes em outras cidades polonesas fossem totalmente esvaziados e desmantelados. A Polônia tinha a maior população judaica entre todos os estados europeus, com cerca de 3 milhões de pessoas. E a maioria desta comunidade estaria morta quando os aliados declararam vitória, junto com cerca de 3 milhões de poloneses não judeus. Mais para leste, nas partes dos estados bálticos e da União Soviética ocupadas pelos nazistas, as unidades assassinas móveis de Himmler, conhecidas como Einsatzgruppen, tiveram liberdade de ação atrás de soldados alemães que avançavam.
Comunidades inteiras eram impiedosamente massacradas em tiroteios em massa e a população judaica foi dizimada. Mas enquanto os nazistas continuavam a sua guerra de terror, os aliados aproximavam-se lentamente e, seguindo as resoluções da Conferência Tridente em Washington, a preparação para a invasão da Itália começara. Com o eixo fora do norte da África, Eisenhower agora concentrava toda a sua atenção em tirar Mussolini e suas tropas da guerra. Os bombardeiros norte-americanos intensificaram seus ataques no país, atacando portos, campos de aviação e áreas industriais. Na Sicília, as cidades de Palermo, Catânia e Siracusa eram alvos. A ilha da Sardenha, onde já havia uma grande guarnição de soldados alemães, também foi atingida, e os portos de Messina e Nápoles, no continente, sofreram intensos bombardeios. Aeronaves aliadas, baseadas em Malta, haviam começado a bombardear o porto de Nápoles no início de 1940. E ataques aéreos não eram estranhos à cidade. Mas, como os ataques aumentaram, no verão de 1943, a vida estava ficando insuportável para seus habitantes. Explosões rasgavam regularmente a cidade e havia a escassez de comida e água para enfrentar. Apesar dos reforços, o poder aéreo alemão na Itália estava diminuindo sob o ataque aéreo aliado. E enquanto o povo de Nápoles suportava um bombardeio mais pesado do que os que eles já conheciam, os nazistas estavam incapacitados de enviar os aviões e a proteção antiaérea adicionais que Mussolini solicitara urgentemente. Com temores crescentes de que os aliados estivessem preparando-se para a invasão, milhares de italianos comuns começaram a deixar suas casas no sul do país e, convencidos de que era só uma questão de tempo para os comandantes aliados iniciarem o ataque, os alemães começaram a enviar tropas adicionais da França para a Itália. Enquanto isso, os aliados passaram um tempo deliberando o melhor curso de ação ao planejarem sua campanha italiana e tinham finalmente decidido que a Sicília daria a eles a melhor base para uma invasão à Itália. A minúscula ilha italiana de Pantelleria, por outro lado, que ficava na rota para a Sicília, próxima à costa tunisiana, seria um passo para a ilha maior. Com seus penhascos íngremes, Pantelleria fora usada pelos poderes do eixo como base para aeronaves e submarinos. E daqui, muitos ataques foram desferidos sobre o tráfego marítimo britânico no Mediterrâneo. Nas palavras de Winston Churchill, Pantelleria era uma pedra no nosso sapato, e a ilha agora representava uma ameaça real à planejada invasão da Sicília. Porém, ávido para assegurar que nada arriscasse a vida de seus homens e nem o sucesso da missão italiana, Eisenhower tinha um futuro desagradável guardado para a pequena ilha. Ele e seus comandantes queriam ver-se reduzindo a resistência de um alvo pelo ar. Ele poderia ser invadido usando uma quantidade mínima de homens por terra. Usando Pantelleria como terreno de testes para ver o efeito de um bombardeio saturado em um litoral defendido, as aeronaves aliadas começaram a bombardear a ilha por 5 semanas no início de maio. Mais de 5.000 bombardeiros alçaram voo e 6.300 toneladas de bombas foram jogadas nas forças italianas e alemãs. Alojamentos, depósitos de suprimentos e aeronaves foram atingidos no campo de aviação de Pantelleria, enquanto os vasos navais britânicos atingiam a área do porto e danificavam posições de armas ao longo do litoral. Em 10 de junho, a ofensiva atingiu o auge, quando onda após onda de bombardeiros decolaram da Tunísia, bombardeando a ilha dia e noite, parando apenas para os aliados convidarem a ilha a render-se. Enquanto isso, em Washington, Roosevelt conclamava o povo italiano a derrubar Mussolini. Mas embora muitos estivessem ávidos para livrarem-se do ditador fascista, ele ainda permaneceria um pouco mais no poder.
Em pantelaria sem rendição oferecida, uma divisão de infantaria britânica partiu da costa tunisiana em uma barcaça de desembarque. Por volta das 11 horas da manhã de 11 de junho, aviões aliados avistaram uma cruz branca no campo de aviação, um pouco antes da infantaria chegar à praia. Ela marcou a primeira vez na história que uma força terrestre inimiga havia sido bombardeada até a submissão antes que os soldados pisassem em terra. A operação havia mostrado, sem incertezas, para uma já nervosa população italiana que as forças armadas aliadas falavam sério. Com Eisenhower agora focado nos preparativos para a invasão da Sicília, no outro lado do globo, as batalhas no Teatro de Operações do Pacífico ganhavam ritmo e os aliados estavam começando a dominar os mares. Como uma nação insular, o Japão dependia de ligações marítimas com o resto do mundo, um fato que ficara evidente nos anos que levaram à guerra. Quando os Estados Unidos impuseram sanções ao Japão para evitar que o país importasse matérias-primas, o minúsculo império não teve escolha senão lutar pela sobrevivência. Em 1943, com novos territórios para administrar e defender no Pacífico, os japoneses agora tinham novas preocupações. E era vital que as rotas de navios fossem mantidas abertas para transportar soldados e munições para as guarnições dispersas no sul. Após o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941, com muitos porta-aviões e destroyers dos Estados Unidos tirados de ação, o Japão havia feito a sua espetacular entrada na guerra com uma posição de força, e houve pouca oposição à sua conquista de ilhas pelo Pacífico. Enquanto o seu inimigo ainda estava em estado de choque, os japoneses fizeram tudo o que podiam para maximizar a vantagem que Pearl Harbor dera a eles. As tripulações dos submarinos japoneses eram habilmente treinadas e estavam equipadas com o que se chamava de torpedos long lance. Esses torpedos haviam provado ser muito mais efetivos do que os dos submarinos norte-americanos, que quase sempre mostravam-se inúteis, fossem falhando em explodir ao impacto, detonando antes de chegarem ao alvo ou desviando muito do curso. Os estrategistas militares nos Estados Unidos estavam cada vez mais focados na tecnologia e nas táticas que permitiriam que eles tivessem vantagem contra os japoneses no Teatro de Operações do Pacífico. Mas os eventos em Pearl Harbor mostravam que eles precisavam trabalhar muito mais. No início da Guerra do Pacífico, os comandantes dos submarinos norte-americanos sentiram-se mal preparados para as batalhas que estavam por vir. Mas, finalmente, os estrategistas militares dos Estados Unidos ouviram os seus comandantes de submarinos e, em 1943, redesenharam o seu torpedo, lançando um modelo com um pino de disparo mais forte na ogiva. Estava na hora das regras da guerra submarina mudarem, enquanto os norte-americanos tiravam vantagem do elemento surpresa. Usando táticas de choque, os norte-americanos desfecharam ataques surpresa aos navios mercantes japoneses, e esta estratégia rapidamente ficou na ordem do dia. Quando isso provou ser muito efetivo, os submarinos norte-americanos ficaram mais ousados, atacando próximo à superfície, em vez de atacar das profundezas do oceano sem periscópio à vista. Isto só era possível porque, um ano antes, os decifradores de códigos norte-americanos conseguiram decifrar os códigos navais japoneses e agora estavam enviando informações críticas para os capitães de submarinos com informações sobre possíveis alvos na superfície. Consequentemente, os submarinos norte-americanos estavam equipados com radar para detectar navios na vizinhança, enquanto aviões de patrulha eram usados para localizar submarinos inimigos abaixo da superfície. O índice de ataque contra os navios japoneses aumentou drasticamente em 1943, porque os norte-americanos visavam tanto os navios militares quanto os mercantes, e até frotas pesqueiras. Lenta, mas certamente, os aliados estavam levando vantagem nas águas tempestuosas do Pacífico. E com o general Douglas MacArthur no leme, como comandante supremo das forças aliadas na área do Pacífico Sudoeste,
Os japoneses agora enfrentavam um inimigo formidável no mar, no ar e em terra. Tomar o controle no céu continuava a ser uma preocupação no Pacífico Sul, onde forças norte-americanas e australianas estavam gradualmente fazendo progressos ao longo do perímetro mais ao sul do território em poder dos japoneses. No início de junho, o almirante norte-americano William Halsey deu ordens para a invasão da Nova Geórgia, a maior ilha na província oeste da cadeia das Ilhas Salomão, que ficava imediatamente ao norte de Guadalcanal. Os norte-americanos ficaram alarmados ao saberem que os japoneses tinham construído um campo de aviação em Munda, o maior assentamento na Nova Geórgia, e tentativas esporádicas japonesas para atacar posições norte-americanas em Guadalcanal logo viraram um problema. Os japoneses temiam que, se os aliados conseguissem manter Guadalcanal intacta, ela seria o ponto de partida para uma operação de salto gradual de ilhas, seguindo para as Ilhas Salomão do Norte. Isso poria a estrategicamente crucial base japonesa em Rabaul, na ilha da Nova Bretanha, sob real ameaça pelos norte-americanos, e qualquer coisa que o Japão pudesse fazer para impedir as forças norte-americanas era considerado válido. Embora fosse improvável que os ataques japoneses a Guadalcanal tirassem os soldados ocupantes de suas posições, eles eram um obstáculo, embora o avanço norte-americano em direção a Rabaul ainda ganhasse ímpeto. Os fuzileiros norte-americanos desembarcaram na indefesa ponta sul da Nova Geórgia e começaram a avançar por terra para o porto de Viru, na ilha. Sem esperarem remover a guarnição japonesa de mais de 10.000 soldados que ocupavam o resto da ilha, eles começaram a construir um campo de aviação onde haviam desembarcado. Em apenas uma quinzena, os aviões aliados baseados neste novo campo de aviação estavam dando um apoio aéreo valioso à batalha para tomar o controle de toda a Nova Geórgia. E além de assegurar esta ilha, quando a base aérea japonesa em Munda caiu em mãos aliadas, poucas semanas depois, os soldados norte-americanos em Guadalcanal foram deixados em paz. As tentativas japonesas de bombardear posições norte-americanas em Guadalcanal, de sua base na Nova Geórgia, tinham sido uma indicação do tipo de problemas que os aliados podiam esperar se o Japão tivesse tempo para consolidar o perímetro de defesa de seu império recém-conquistado. A cultura japonesa de não rendição significava que cada quilômetro quadrado de território no Pacífico, seja em terra ou em mar, seria defendido com luta até a morte se necessário. Os aliados tinham uma tarefa inimaginavelmente difícil à frente, e o custo em termos de sacrifício humano estava destinado a ser imenso, mas a maré, sem dúvida, agora estava a favor deles, quando fizeram um esforço determinado para avançar para o Pacífico Central. E não era só no Pacífico que os aliados estavam percebendo que ganhar a guerra e livrar o mundo de Adolf Hitler e os poderes do eixo ia ser um negócio custoso. A guerra também estava cobrando o seu preço das populações civis em toda a parte, porque na União Soviética e através da Europa, as contagens de mortos atingiram proporções terríveis. A Grã-Bretanha continuava a ser alvo de ataques esporádicos da Luftwaffe, e nas cidades sob a norma autoritária da máquina de guerra de Hitler, as pessoas viviam sob medo constante. As histórias das atrocidades eram apavorantes, mas também havia um endurecimento de resolução unindo os que enfrentavam tais condições terríveis, enquanto os aliados estavam firmes em sua resolução de superar o fascismo para criar um mundo livre de tiranos para as próximas gerações. Porém, pelo menos no momento, a preocupação mais imediata para os líderes aliados era a invasão da Sicília. Ainda havia muitas perguntas a serem respondidas, principalmente no que dizia respeito ao que era provável acontecer no nível político quando os aliados chegassem à Itália continental. Os planos de resistência de Adolf Hitler para um Reich de 1000 anos eram agora nada mais do que inúteis, e até aqueles que agora colaboravam com o Führer alemão estavam para reconsiderar a sua posição, o que significava que a luta pelo controle da Itália iria ficar realmente muito interessante.